Presidente do Vasco teve uma noite dificílima. Não foi fácil para o Pedrinho dormir. E a decisão tomada em relação ao Fábio Carille. Difícil abrir o microfone, olhar para a câmera, dia após mais uma derrota para o Flamengo? É claro que é. Conectar as ideias, raciocinar e verbalizar sobre o Vasco? Sim, mas eu estou aqui, cumprindo a minha obrigação com responsabilidade, tentando apurar e muito mais do que isso, tentando passar algo diferente daquilo que você, torcedor vascaíno, vem ouvindo desde o apito final da partida de ontem. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos chegando, hein? Juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Eu vejo muita gente abandonando o barco, pulando fora da caravela, nesse momento difícil que o Vasco se encontra em meio a um processo. Inclusive, na semana passada, alguns membros do Conselho Deliberativo deixaram o Vasco, colocando o Pedrinho mais isolado no cargo de presidente do Vasco. Isso não ajuda em nada. O Vasco precisa, mais do que nunca, de união. E o que eu vejo é um Vasco a cada dia mais desunido. Muitos cobram, o Vasco precisa ser vendido. Eu também acho que o Vasco precisa ser vendido. E o Pedrinho diz que quer a venda do Vasco, mas existe um processo em andamento para que o Vasco possa realmente ser vendido. O time do Vasco está passando por um processo para que ele possa se fortalecer. Erros acontecem durante o processo, acertos também. A ruptura nesse momento não é o ideal. E essa é a avaliação do presidente Pedrinho em relação ao Fábio Carille, a manutenção no cargo. E por que essa definição? Você pode, nesse momento, demitir o Fábio Carille e criar outros problemas. Primeiro, encontrar o substituto. Em encontrando, você reinicia um processo, joga uma pré-temporada fora, joga um processo que está se encaminhando fora. Os jogadores escolhidos pelo Fábio Carille e que foram contratados podem não ser os preferidos de um futuro treinador. Os jogadores que já foram afastados, talvez o futuro treinador os queiram de volta. Então, nesse momento, a avaliação é de que não vale a pena afastar o Fábio Carille. Até porque, em termos de resultado, não falo de desempenho, os resultados eles são satisfatórios. O Vasco chega a uma semifinal de campeonato carioca e cai para um time que tem um orçamento muito superior. Na Copa do Brasil, o Vasco teve 2 vitórias tranquilas. Em termos de resultado, ele é satisfatório. Desempenho. Isso também é questionável. Isso também é discutido. O desempenho do Vasco passa por um processo aonde alguns reforços chegaram tardiamente. Aí é um problema de diretoria, que deveria ter formado esse elenco lá na pré-temporada, mas o elenco foi formado de maneira tardia. Reforços que o Vasco acabou conseguindo na semana anterior ao primeiro jogo de uma semifinal de campeonato carioca. Esse peso, o Fábio Carille não pode carregar. Esse peso não é do Carille, que ontem na coletiva, e ele é bom na coletiva, o Fábio Carille é muito bom nas entrevistas, nesse momento ele é até melhor do que no campo, mas eu não sou favorável ao afastamento do Carille, pelo menos por enquanto. Ele na coletiva ontem deixou bem claro, ainda bem, que o time está muito aquém daquilo que ele imagina. Ótimo,
Porque eu já vi o Vasco jogar mal com o treinador elogiando. Eu já vi o Vasco fazer partidas horrorosas e o treinador dizendo, não, fomos bem, tivemos evolução. Ainda bem que o técnico tem a consciência de que o time está mal. E ele enxerga que pode melhorar e que vai melhorar. E para isso, o Vasco tem 20 dias. O Vasco volta a jogar somente no dia 30 de março, contra o Santos em São Januário. Aí sim, na minha opinião, e na opinião da diretoria do Vasco, comandada pelo Pedrinho, começa a avaliação forte, pesada, em cima do trabalho do Fábio Carille. Por quê? Porque agora é uma pré-temporada. O Vasco vai ter 20 dias, quase o mesmo período que ele teve lá em janeiro. Então o Vasco passa sim por um período de pré-temporada que precisa começar a dar resultado na partida diante do Santos. O Vasco joga no dia 30 de março contra o Santos em São Januário. No dia 17 de março tem um sorteio da Copa Sul-Americana. O Vasco vai conhecer os seus adversários na fase de grupos da competição. Copa do Brasil, o Vasco só vai jogar no dia 30 de abril. O sorteio vai definir o adversário do Vasco. Então, Copa do Brasil, esquece. Só em abril, acabou a Copa do Brasil, vamos pensar na frente. Esquece, deixa de lado a Copa do Brasil. É focar no início do Campeonato Brasileiro, nesse período que tem. E aí, o Pedrinho tem um período para contratar reforços, tornar o time mais leve, mais rápido e afastar também alguns atletas, enxugar esse elenco, doe a quem doer. Vai doer no bolso? Essa é a dor menor. A dor maior é o campo. A dor menor é o bolso. Vamos rescindir contrato do jogador? Vai ter que pagar multa? Rescinde e paga multa. Vai ter que afastar jogador? Ele não aceita rescisão, vai querer ganhar dinheiro até o final do contrato mesmo sem jogar, como foi com o Rossi no ano passado, beleza, como está sendo agora, né, com o Capasso, que até quer jogar, né, o Capasso vem anunciando aí nas redes sociais que quer jogar, ele não fala isso, mas deixa explícito, né, através de fotos, beleza, que pague, né, que continue pagando, mas tem que treinar em separado, esses jogadores e outros que eu não quero revelar aqui, que o Felipe tem que saber melhor do que eu. O Felipe tem que aparecer. O Felipe, quem é o Felipe hoje no Vasco? O Felipe é o braço direito, o homem de confiança do Pedrinho no dia a dia. O presidente do Vasco não tem que estar no treinamento todo dia acompanhando o que acontece. Não tem que estar no vestiário, no intervalo do jogo. Ele precisa ter alguém da confiança dele, que é o Felipe. Então, o Felipe, que está no dia a dia, precisa passar para o Pedrinho, acho até que passa, a avaliação do trabalho do Fábio Carille. Nos treinamentos, olhar os atletas, quem está desempenhando, quem está treinando a Vera, quem não quer nada. Como que o Fábio Carille conversa com o grupo no vestiário e, principalmente, se o campo corresponde àquilo que o Fábio Carille pede. Porque nós temos uma imaginação, mas a gente não sabe ao certo. Tipo o seguinte, o Vasco jogou mal. Tá, mas o time jogou mal porque fez exatamente o que o Carille pediu ou porque não fez o que o Carille pediu? O Felipe é quem tem que passar para o Pedrinho. Pedrinho, o Carille está certo. Os caras lá que não estão fazendo, não estão entendendo, estão de sacanagem. Algo que eu não acredito que seja. Mas eu quero colocar que o Felipe precisa aparecer mais. Ele é o homem de confiança do presidente Pedrinho, que teve uma péssima noite. O Pedrinho teve uma péssima noite, mas a decisão tomada na manutenção do técnico Fábio Carille, que eu repito, vai começar a ser mais cobrado em termos de desempenho a partir do jogo diante do Santos. É uma pré-temporada que vai começar para o Vasco. Se inscreva no canal, deixe o seu like e principalmente o seu comentário.